Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 1 a 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, essa é uma das cartas mais importantes escritas pelo apóstolo Paulo. É uma das cartas, das chamadas cartas da prisão. Paulo a escreveu durante a sua primeira prisão em Roma. Ele esteve preso 2 vezes e essa carta foi escrita durante a sua primeira prisão. Note que ele se refere na carta a si mesmo como sendo prisioneiro de Cristo. Capítulo 3, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E também no capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E no capítulo 3, verso 13, ele diz, eu peço que vocês não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória, certamente uma referência à prisão. Ele havia sido mandado por lá por causa do Evangelho, acusado pelos judeus de pregar um outro rei que não fosse César, e ele apela para ser julgado no tribunal de César, e o relato da sua viagem a Roma e toda aquela aventura que foi o naufrágio que ele passou, tudo isso está narrado no livro de Atos. Vocês podem depois ler o livro de Atos como complemento, como pano de fundo para o que nós encontramos aqui nessa carta. Aparentemente, lá na prisão, Paulo tomou conhecimento de que os crentes da cidade de Éfeso, da igreja que ele havia fundado, está lá no livro de Atos, a fundação da igreja, esses crentes estavam angustiados e preocupados porque ouviram falar que ele estava preso. E, de alguma forma, a notícia da angústia deles e da preocupação deles chegou até o apóstolo Paulo. Paulo era o fundador da igreja, ainda se sentia responsável por aqueles irmãos e resolve escrever essa carta com o objetivo de explicar para eles que a prisão que ele estava sofrendo agora, na verdade, contribuía para os planos de Deus. E o alvo de Paulo é descrever na carta a igreja de Deus como tendo sido concebida por Deus desde a eternidade, implantada no tempo, no espaço, na história, através do Evangelho, com a vinda de Cristo, e expandida e fundamentada através dos apóstolos, razão pela qual Paulo está preso, por pregar o Evangelho aos gentios. Então esse é o alvo da carta, explicar que a prisão dele faz parte de um plano que tem origem lá na eternidade. Nós podemos dizer então que o tema da carta é exatamente esse, que a igreja de Cristo é o clímax do plano salvador de Deus, é o centro daquele projeto que Deus iniciou na eternidade. A divisão da carta é simples, ela tem 2 grandes partes. A primeira parte é uma parte mais teológica, doutrinária, em que Paulo faz uma exposição de como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, lá na eternidade, concebeu a igreja. E a segunda parte, o apóstolo Paulo enumera os deveres daqueles que fazem parte da igreja, uma parte teórica e uma parte prática. Capítulos de 1 a 2 tem a parte teórica, na verdade eu diria até o capítulo 3, 1, 2 e 3 tem a parte teórica, e de 4 a 6 tem a parte prática. Só para vocês terem uma ideia de como Paulo desenvolve aqui esse tema, ele começa falando das bênçãos de Deus à sua igreja no plano da salvação, capítulo 1 de 1 a 14, e em seguida ora pelos Efésios, capítulo 1 de 15 a 23. Depois ele diz que somente pela graça é que essas bênçãos nos chegam, capítulo 2 de 1 a 10. E que Deus na igreja aproxima judeus e gentios, que não são 2 povos, mas um povo só, mediante Jesus Cristo, capítulo 2 de 11 a 22. E aí então ele diz que foi convocado por Deus para anunciar esse mistério, que é a igreja composta de judeus e gentios, capítulo 3 de 1 a 13, e é por isso que ele está preso. E aí ele ora uma segunda vez pelos Efésios, capítulo 3 de 14 a 21. Em seguida ele começa a exortar a igreja, ele começa fazendo um apelo para a unidade, já que a igreja era muito diversa, a igreja de Éfeso era composta de judeus e de gentios. Ele faz um apelo para que a igreja viva unida e diz que os dons espirituais foram dados para promover essa unidade e o crescimento da igreja, capítulo 4 de 1 a 16.
Em seguida, ele faz uma exortação para que eles vivam uma vida santa nesse mundo. Capítulo 4, verso 17 a capítulo 5, verso 21. E aí entra a questão do comportamento individual, a relação com outras pessoas, problemas relacionados com embriaguez, dinheiro, sexualidade. Tudo isso está incluso nessa seção grande, onde há esse direcionamento sobre viver uma vida santa. Capítulo 5, 22 a 6, verso 9, ele fala dos deveres dos cristãos em família e sociedade. E termina com um alerta contra Satanás, aquele famoso episódio em que ele fala de tomarmos a armadura de Deus, porque a nossa luta de fato não é contra a carne e o sangue, mas contra Satanás e seus anjos. Capítulo 6, de 10 a 20. A carta encerra com recomendações finais, verso 21 a verso 24. Então, essa em linhas gerais, em linhas bem gerais, o esboço da carta. Vocês veem que nós temos muito material pela frente, bom, para ser tratado. Meu objetivo é que cada vez que nós nos aproximemos de algum material, alguma passagem que nos ajuda a entender algum ponto atual de polêmica, de discussão, de questão prática, nós gastemos algum tempo com isso. A carta é muito rica e ela vai trazer, tenho certeza, bênção para nós, entendimento e instrução. Esse é o nosso objetivo. Hoje, então, nós vamos começar com a descrição que o apóstolo Paulo faz do papel de Deus Pai na história da salvação, quando ele concebe a igreja. Esse é o texto que nós temos aqui diante de nós, voltando Efésios capítulo 1, de 1 em diante. Essa passagem que eu li, do verso 1 até o verso 6, ela é parte de uma passagem maior, que vai até o verso 14. E essa parte aí, de 3 a 14, no grego, é quase que uma frase só, uma sentença só. Você nota que os nossos tradutores, pelo menos na versão Almeida, que eu uso aqui, eles foram cuidadosos em notar isso, porque eles não colocaram nenhum ponto. O máximo que você tem é um ponto e vírgula. E a ideia é que Paulo começou a falar a respeito do plano de Deus, se empolgou e saiu falando sem parar, e quando ele cansou, ele termina no verso 14, ponto. Então, é uma longa sentença, onde Paulo expõe a participação de Deus, ou a elaboração da igreja na eternidade. Quando nós examinamos com calma essa grande sentença, longa sentença, nós verificamos que ela foi cuidadosamente construída em torno das 3 pessoas da Trindade. Tem 3 partes aqui. A primeira é a que eu li para vocês, enfoca a pessoa do Pai e termina com a expressão para louvor da sua glória. Veja aí no verso 6, para louvor da glória de sua graça. A segunda parte enfoca a pessoa de Deus Filho, Jesus Cristo, que começa na metade do verso 6 e vai até o verso 12, terminando com a expressão, no verso 12, para o louvor da sua glória. E a terceira parte enfoca a pessoa do Espírito Santo, começando no verso 13 e terminando no verso 14, com a mesma expressão, em louvor da sua glória. Então, é uma frase longa, dividida em 3 partes, cada uma delas fala do que uma das pessoas da Trindade fez com relação à igreja. E hoje nós vamos ver a obra do Pai. Se Deus quiser, no próximo domingo, veremos a obra do Filho e assim sucessivamente. Mas o que Paulo nos diz a respeito da pessoa de Deus Pai na elaboração do projeto da igreja? Eu começo dizendo que, embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, e essa é uma acusação que geralmente se faz contra nós, que a palavra Trindade não está na Bíblia, o conceito de Trindade é muito claro. Como, por exemplo, numa passagem como essa, onde Paulo fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E vocês vão encontrar a semelhança dessa passagem, muitas outras no Novo Testamento, onde as 3 pessoas são tratadas e referidas como sendo Deus e como participando igualmente na história da redenção. O próprio Jesus, quando mandou que seus discípulos fossem batizados, disse que o fossem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra Trindade não está na Bíblia. A palavra Trindade, ela surge no século III e IV, quando os cristãos sistematizaram aquilo que está claramente exposto na Bíblia. Trindade é o nome que eles usaram para se referir ao Deus que se revela na Bíblia como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, não é um Deus de 3 cabeças, não são 3 manifestações diferentes de Deus, mas são 3 pessoas distintas, todas elas Deus formando não 1 mais 1 mais 1 igual a 3, mas um único Deus. Esse é um dos mistérios que nós declaramos e confessamos e recebemos em fé, que a Bíblia nos informa isso, que só tem um Deus, só há um Deus, não há 3 deuses, há apenas um Deus, mas na essência da divindade habitam ou existem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em glória, honra, majestade, poder,
mas que exercem papéis diferentes no que diz respeito à redenção. E essa sentença aqui, ela explica esse papel de cada uma das pessoas da Trindade. Nós vamos começar com a ação de Deus Pai, conforme Paulo nos diz aqui. Eu vou pular os versos 1 e 2, que são o início da carta. Saudação, Paulo se nomeia como apóstolo de Jesus Cristo, identifica os destinatários, que são os santos que vivem em Éfeso, e pronuncia uma bênção sobre ele, ou um voto de graça e paz. É assim que ele sempre começa as suas cartas. Começando então do verso 3. A participação do Pai no glorioso plano da salvação. É de tal natureza essa participação que nós temos que bendizê-lo. É assim que ele começa, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa bendizendo a Deus pelo que Deus fez. E aí ele enumera o que é que Deus fez e pelo que nós devemos bendizer a Deus. E tudo que Paulo menciona que Deus Pai fez está no passado, na língua grega. O Deus que nos, veja só, no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. O tempo verbal grego aqui é uma ação que se encontra no passado, embora tenha efeitos no presente. Ele é o Deus e Pai, verso 4, que nos escolheu, também está no passado. Ele é o Deus e Pai que nos predestinou, está no verso 5, também está no passado. E Ele é o Deus e Pai que nos concedeu graça, está no verso 6, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu. Quando Paulo descreve o que Deus Pai fez, todos os verbos estão no passado, indicando que já foi feito. Já foi feito. E quando é que foi feito? Na eternidade. Antes de haver mundo, antes de haver humanidade, Deus Pai elaborou, decretou, escolheu, predestinou, determinou que as coisas fossem assim. Está tudo no passado. Deus não está mais planejando a igreja. Deus não está mais escolhendo quem vai ser salvo, predestinando quem vai ser. Tudo isso já foi feito. Tudo está no passado aqui, diz o apóstolo Paulo. E o que é que Deus Pai fez? Vamos um por um. Primeiro, Ele nos abençoou de forma rica e variada. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos tem abençoado, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção espiritual, todo tipo, com uma variedade enorme de bênçãos espirituais. É claro que Paulo aqui poderia ter mencionado também as bênçãos materiais, porque elas também vêm de Deus. Mas as espirituais têm precedência, porque as bênçãos materiais, como saúde, riqueza, prosperidade, bens, elas têm a ver com esse mundo que passa. As bênçãos espirituais têm a ver com a eternidade, com o mundo vindouro, com a nova era que se aproxima em Cristo Jesus, com a nova humanidade que Deus está criando. Por isso, Paulo menciona bênção espiritual. E diz que elas estão, ou são, nos lugares celestiais. É uma expressão que só aparece nas cartas de Paulo, e Paulo está se referindo, sem dúvida, ao mundo celestial invisível, onde o Pai habita, tendo Cristo ao seu lado, onde se movem os anjos, esse mundo espiritual tão real quanto o mundo concreto que nós observamos, mas que é invisível aos nossos olhos, que interpenetra a nossa realidade, que se relaciona conosco, que está ao nosso redor. Essas são as regiões celestiais, área de ação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos. E ele diz que todas estas bênçãos, final do verso 3, foram dadas em Cristo. Vocês vão notar que quase em cada versículo, Paulo está dizendo, Deus fez isso em Cristo, Ele nos concedeu isso em Cristo, Ele fez isso em Cristo, em Cristo, em Cristo. Esse é o critério ou meio pelo qual Deus nos abençoou, na pessoa de Cristo, na pessoa de Cristo Jesus. É através de Cristo que Deus nos alcança com seu favor e de sua graça, e é através de Cristo que nós vamos a Ele. Sem Cristo não haveria essa interação de Deus para conosco, mas isso vai ficar muito claro na carta à medida que nós prosseguimos. Então, a primeira razão pela qual Deus é bendito pelo apóstolo Paulo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos um povo abençoado espiritualmente, um povo cheio da graça e da misericórdia de Deus. E Ele enumera duas destas bênçãos, porque delas procedem todas as outras. A primeira é a escolha de Deus, no verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Eu tenho certeza que, para muita gente, essa lista de Paulo está equivocada. Quando a gente fala que Deus elegeu, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, a primeira reação é, puxa, mas isso aí não está escrito que Deus não faz acepção de pessoas? Quando você escolhe uma pessoa, você escolhe uma e deixa de escolher outra. Se para com Deus não tem acepção de pessoas, como é que nós podemos falar a respeito de escolha da parte de Deus? Todavia,
É a primeira bênção que está na lista de Paulo. No topo da lista está essa daqui: ele nos escolheu. Paulo tem consciência de que ele faz parte do povo escolhido de Deus. E quando ele usa o plural, nos escolheu, ele tem certeza que os cristãos de Éfeso, a quem ele escreve, também fazem parte desse povo escolhido. Eu não sei o que é que você pensa a respeito da escolha ou da eleição, mas uma coisa eu sei: para o apóstolo Paulo era motivo de gratidão, era motivo de bendizer a Deus. Não era motivo de ficar chateado ou preocupado, mas era um motivo de louvor e adoração a Deus. Bendito seja Deus, porque nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Note alguma coisa, o que é que Paulo diz a respeito dessa escolha. Primeiro, que ela foi feita antes da fundação do mundo. O mundo não tinha sido fundado, criado, a terra não tinha sido povoada, a raça humana ainda não existia e Deus já fez a escolha. Ou seja, ela não foi baseada no seu comportamento, essa escolha não foi baseada no seu mérito, na sua moralidade ou na sua fé, porque quando Deus fez a escolha, o mundo nem existia ainda, nem existia. Então, essa escolha não é com base na criatura ou qualquer coisa que haja nela. Segundo, ele nos diz aqui que essa escolha foi em Cristo, assim como nos escolheu nele. A escolha foi em Cristo Jesus. Não nos é dado o critério pelo qual Deus escolheu A e não escolheu B. Deus tem um critério, mas esse critério está oculto, não nos é revelado na Escritura. Com certeza não é o seu mérito, não são as suas obras, e com certeza não é a presciência de Deus, que Deus viu quem é que ia fazer o quê, porque nem mundo havia. O critério de Deus foi Cristo, nos escolheu em Cristo, na pessoa de Cristo. Cristo é o centro e a chave para entendermos esse mistério. O propósito de Deus era dar ao seu Filho e através do seu Filho um povo que fosse seu. Daí a igreja, daí o tema da carta ser a igreja. Porque veja o que ele diz em seguida: nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Essa é a razão da escolha, essa é a razão pela qual na eternidade Deus escolhe, Deus determina a criação, o surgimento de um povo em Cristo Jesus, antes que o mundo existisse, para que fosse um povo que estivesse diante dele, nas palavras de Paulo, de maneira santa e irrepreensível. A escolha de Deus não foi para que você vivesse de qualquer forma, mas Deus nos escolheu para vivermos de maneira santa e irrepreensível aqui nesse mundo. Quando falo irrepreensível, não pensemos em perfeição, porque todo o restante da Bíblia vai nos dizer que os escolhidos também pecam, e há exemplos claros de escolhidos que pecaram e pecam, mas quando fala de irrepreensível, é que o alvo de Deus é que esse povo não seja conhecido por ser um povo mentiroso, fofoqueiro, desonesto, imoral, desobediente, avarento, perverso, impuro, pervertido, não, mas um povo que anda diante de Deus, que ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus. Foi para isso que Deus escolheu. Esse é o alvo da escolha de Deus. As implicações disso são muito graves e sérias. Há pessoas que acham que são eleitas, que fazem parte desse povo eleito, mas a vida delas não mostra nenhuma eleição. Como é que se sabe que você faz parte desse povo escolhido? Se Deus escolheu esse povo para ser santo e irrepreensível, você não pode viver uma vida de imoralidade, de fornicação, de mentira, de prostituição, de impureza, de adultério, de desonestidade e ainda ter o desplante de dizer que você foi escolhido por Deus para fazer parte do povo dele. Porque Deus nos escolheu com um propósito, e quando Ele chama os seus escolhidos, Ele opera no coração desses escolhidos a transformação que nós chamamos de novo nascimento e em seguida de santificação, porque foi para isso que Ele escolheu esse povo. Então, onde não há santidade, também não houve escolha, também não teve escolha. Não é que é a minha santidade que vai fazer com que eu mereça a escolha, mas ela é um reflexo da escolha graciosa de Deus antes da fundação do mundo. Bendito seja o Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A segunda bênção na lista de Paulo também não está na lista de muita gente, é a predestinação. Se a eleição já é complicado, predestinação deixa muita gente de orelha em pé, né? E cabelo arrepiado. Bom, mas está na lista aqui, é o final do verso 4. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Qual a diferença entre predestinação e escolha? Verso 4, Deus nos escolheu. Verso 5, Deus nos predestinou. Escolha,
A eleição é o ato em que Deus separa de entre a humanidade aquele que ele quis. Aqueles que ele quis. É um ato soberano, por critérios para nós desconhecidos, não estão revelados, mas que fazem parte da sabedoria e da soberania de Deus, em que ele separa e escolhe, antes da fundação do mundo, um grupo de pessoas, um número de pessoas, para serem santos e irrepreensíveis perante eles. Predestinar é o destino que Deus deu já na eternidade a essas pessoas. Escolha é a separação, predestinação é o encaminhamento dos escolhidos. O que é que eles são, para que é que eles foram escolhidos? E a resposta de Paulo está aí no verso 5, em duas palavrinhas: nos predestinou para Ele. Só. Nos predestinou para Ele. Para que Deus nos predestinou? Resposta: para Ele, para sermos dEle, para sermos sua propriedade, para estarmos com Ele eternamente, para gozarmos da sua companhia. Aí ele expande isso no verso 5 ainda. Para a adoção de filhos. Deus nos predestinou para Ele, mas como é que isso é possível? É possível Deus nos adotando como seus filhos, nos recebendo como parte da sua família. Fomos escolhidos e predestinados para sermos da família de Deus, para sermos filhos de Deus, para Ele, pertencermos a Ele, sermos protegidos, amados e queridos por Ele. A predestinação é para isso. Aqui tem muitas implicações, né? Tipo, o fato de você ser um ser humano não quer dizer que você é filho de Deus, porque filho de Deus é aquele que foi escolhido e predestinado para isso. Você pode ser, você é um ser humano, mas não é o nascimento natural que lhe faz filho de Deus. É preciso que haja essa vocação, esse chamado de Deus, sobre o qual nós vamos falar mais adiante. Como é que Deus chama esse pessoal? Aqui que vai entrar a pregação do Evangelho, aqui que vai entrar a sua decisão, aqui que vai entrar a escolha e uma série de outras coisas, sua e assim por diante. Nós vamos chegar lá. Mas o ponto agora que eu quero destacar, porque Paulo está destacando aqui, é que a predestinação é para que nós sejamos filhos de Deus, e que não é possível ser filho de Deus a não ser por essa via. Se Ele não nos chama, se Ele não nos convoca. Aliás, se Ele não nos chamar e se Ele não nos convocar, ninguém quer ser filho de Deus. É muito mais gostoso ser filho do diabo. É muito mais divertido. Eu sei porque eu já fui. É muito mais divertido. Aliás, na época eu achava que era, hoje eu tenho outro pensamento. Eu acho muito mais divertido ser filho de Deus, não tenha dúvida. Mas na época eu não queria nem saber das coisas de Deus. Até o dia em que Deus fez a sua eleição e predestinação cair no meu coração com toda a força. Mas essa é a razão da predestinação. E outra vez aparece a expressão, verso 5, por meio de Jesus Cristo. Lembra que eu falei? Quase todo o versículo, em Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo. Nada sem Cristo. Nada sem Cristo. Ele nos escolheu em Cristo e nos predestinou através de Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nele nós temos, é o que ele vai explicar em seguida, todas estas bênçãos. Deus fez isso, final do verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito quer dizer o bom prazer da vontade de Deus. Se você pergunta, por que é que Deus fez isso? Essa é a pergunta número 1, quando a gente trata desse assunto. Que vai assim, pastor, Deus sabia que Adão ia pecar? Claro. Deus sabia que o mal ia entrar no mundo? Sim. Deus sabia que a humanidade, a maior parte, ia querer ir para o inferno porque não quer se arrepender? Claro. E por que Deus criou o mundo a si mesmo? Resposta, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória. Não tem outra resposta na Bíblia. A resposta da Bíblia é que Deus, da eternidade, eu vou usar termos humanos, Ele fez uma conta. É claro que Ele sabia da entrada no mundo, nada disso aconteceu sem a vontade dele, a entrada do mal do mundo, a entrada do pecado no mundo, nada disso acontece ou aconteceu sem a vontade de Deus. Ele sabia da escolha de Adão, não teria acontecido também sem a vontade de Deus. Fechando a conta, no final, Deus entende, Deus sabe na sua sabedoria infinita, porque Ele sabe o que faz, a gente aqui não sabe o que diz, da sua sabedoria infinita, Deus no fim levaria toda a glória. Não tinha outra maneira de Deus receber toda a glória, honra e louvor eternamente por um povo redimido e livre do pecado para todo sempre, porque no reino eterno não haverá mais possibilidade de pecar. No mundo original em que Deus criou, no paraíso, havia a possibilidade, mas no novo céu e na nova terra não vai haver mais. É por isso que era necessário todo esse processo para que o pecado fosse cometido, julgado, exterminado em Cristo Jesus, para que de fato pudesse haver felicidade eterna. Não existe felicidade eterna quando o pecado sempre está rondando e a possibilidade de nos atingir como era no paraíso. Mas na conta final, lá na glória, não vai poder mais haver pecado. Agostinho,
que um dos pais da igreja, ele tentou explicar isso da seguinte maneira: lá no paraíso eu podia pecar. Depois que eu pequei, lá no paraíso eu não posso não pecar. Depois que a graça de Deus me alcançou, eu posso não pecar. Mas quando vier o estado eterno, eu não posso mais pecar. É para lá que nós nos caminhamos. Mas para sair dessa fase, eu posso pecar, para a fase eu não posso mais pecar, é preciso passar por tudo isso. A entrada do pecado no mundo, morte, destruição, morte de Cristo, ressurreição e finalmente a glória eterna. Esse é o plano de Deus e Ele é sábio, Ele é profundo. E nós nos curvamos diante dEle em adoração. Como Paulo no final da exposição doutrinária de Romanos diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por que Deus fez tudo isso? Resposta: porque Ele aprouve, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Como Paulo diz em outro lugar: quem é você para discutir com Deus? O que é que você sabe? Lembra do final do livro de Jó? Jó se queixando da vida, Deus lhe aparece e diz: onde é que estava você quando eu criei o mundo, Jó? Onde é que estava você quando os anjos cantavam, quando eu criava as estrelas? Quem é você para argumentar? Queridos, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que essa doutrina da soberania de Deus, da escolha e da predestinação, ela é difícil para a nossa natureza humana. Mas eu queria lhe fazer um pedido. Não diga que ela é antibíblica, porque ela está na Bíblia. Não diga que ela é do diabo, como um determinado pastor famoso disse recentemente. Não diga isso. Diga simplesmente: ela está na Bíblia, eu apenas não compreendo. Eu não compreendo. Mas que ela está na Bíblia, está. E que é ensinada na Bíblia, ela é sim. Eu apenas não consigo compreender. Eu quero dizer uma coisa: a sua salvação não depende de você compreender isso. A sua salvação depende de você estar arrependido dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que não há salvação senão mediante Ele. A sua salvação depende disso. Mas não de uma compreensão exata e perfeita dos decretos de Deus, ou de uma passagem como essa. Por isso eu abraço você como meu irmão, mesmo que você não pense como eu nessa questão, mas é meu irmão se crê em Cristo Jesus. É um irmão que precisa aprender um pouquinho mais, mas é meu irmão de qualquer forma. Eu vou lhe abraçar, beijar e receber. Somos irmãos em Cristo. E na glória, nós tiraremos a limpo essa questão. Não é isso? Tiraremos a limpo essa questão. No final, Deus receberá toda a glória. Toda a glória. Porque esse é o propósito dele aqui, como Paulo diz, no final dessa primeira parte, no verso 6, para louvor da glória de sua graça. Por que é que Deus fez tudo isso? Para que a sua graça fosse louvada, recebendo então toda a glória. Para que na eternidade afora, os povos redimidos, a nação redimida, glorifique a Deus, dizendo: que graça infinita, que bondade sem limites e sem fim, que Deus maravilhoso. Termino com algumas implicações para nós. Primeira delas: a salvação dos nossos pecados e da condenação que os nossos pecados merecem, a salvação do inferno eterno e do tormento eterno, é um dom de Deus, é obra de Deus. A salvação é obra de Deus Pai, do começo ao fim. Ele planejou isso lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Ele planejou tudo soberanamente, em amor. Ele elegeu e predestinou um povo para ser dele, para ser filho dele e viver com ele eternamente. Tudo isso ele fez para a sua glória. Por isso que Paulo começa essa parte dizendo: bendito seja Deus, glorificado seja Deus. Segunda implicação: se você faz parte desse povo, a nossa vocação é sermos santos e irrepreensíveis. Quem diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre, fui predestinado, nunca vou me perder, e usa isso como desculpa para viver no pecado, eu duvido que essa pessoa seja eleita. Porque uma pessoa que realmente foi eleita, que conheceu o amor de Deus, ela foi humilhada até o pó, ela sabe que é pecadora, que merece o inferno, e ela nunca vai usar a graça de Deus como uma desculpa para viver no pecado, como eu conheci já algumas pessoas que falam da graça de Deus como uma desculpa para viver na prostituição. A nossa vocação é sermos santos e irrepreensíveis. Foi por isso que Ele nos escolheu e nos predestinou. Terceiro, eu não conheço uma doutrina que produza mais humilde, profunda e fervorosa gratidão a Deus. É quando você tem consciência de que você foi escolhido e predestinado por Deus e que a graça de Deus lhe alcançou. Longe de fazer a gente ficar orgulhoso, como alguns pensam, isso nada me prostra mais no pó e na cinza. E eu pergunto sempre a Deus: por que eu? Quando tem pessoas melhores,
Tem pessoas que têm mais condições, tem pessoas que poderiam servir-te de maneira mais fiel, porque eu. Quem foi alcançado pela graça de Deus, longe de se sentir vaidoso, ele vai se sentir no pó e na cinza e vai dizer a Deus: Senhor, se o Senhor me mandar para o inferno, ainda que eu esteja lá no inferno, eu vou dizer: Tu és justo. Lá do inferno a minha voz vai se levantar e vai dizer: Tu és justo e verdadeiro, estou aqui porque os meus pecados merecem, e se eu for para a Tua presença, é só pela Tua graça, é só pela Tua graça. Essa doutrina tem o efeito de quebrar corações, quebrar o orgulho e nos humilhar no pó e na cinza. Eu não conheço também outra doutrina que produza mais completa consagração ao serviço de Deus, porque se eu sou grato a Deus, que graciosamente me elegeu e me chamou para ser parte da sua família, o que eu posso viver, ou de que maneira eu vou poder viver, senão para agradar esse Deus, a serviço dele? Aqueles que têm consciência do chamado de Deus, estes são aqueles que o servem melhor. Outra implicação: amar os meus irmãos. A base para que eu ame os meus irmãos é exatamente essa: somos eleitos pelo mesmo Deus, escolhidos pelo mesmo Deus, e não tem diferença na igreja, estamos todos nivelados na graça de Deus e no amor eletivo de Deus. Eu também não conheço outra doutrina que traga mais empenho missionário, ao contrário do que muitos dizem. As pessoas dizem que você acreditar na predestinação e na eleição vai imobilizar a igreja, porque se Deus já predestinou e já escolheu, eu vou evangelizar para quê? Isso mostra um desconhecimento do que a Bíblia diz, porque a maneira que Deus determinou de chamar os eleitos e escolhidos é através daqueles que já foram chamados, da pregação do Evangelho, do anúncio da graça de Deus. Eu sei que Deus tem escolhidos em Goiânia, Deus tem eleitos nessa cidade, por isso eu vou me esforçar para que o Evangelho seja anunciado a todos, e Deus então, através da minha pregação, vai chamar aqueles que Ele quer de maneira irresistível. Porque se eu soubesse que não há predestinação, eu não sairia de casa para evangelizar, porque sabe quantos querem a Deus por si mesmos? Zero, ninguém. Se você deixar a escolha para a humanidade, sabe quantos vão se salvar? Nenhum. Não há quem queira, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, é isso que a Bíblia diz. Se Deus não chamar, ninguém vem. Como eu sei que Ele vai chamar, por isso eu tenho coragem de sair pregar o Evangelho. Então, longe de ser uma doutrina que imobiliza a igreja, é a base da evangelização, saber que Deus tem povo lá fora, como Ele apareceu a Paulo lá em Corinto, no livro de Atos, e disse a Paulo: fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Foi assim que Deus animou o apóstolo Paulo: eu tenho muito povo nessa cidade, prega o Evangelho, Paulo, porque é através da pregação que Deus vai chamar os escolhidos e eleitos. Que Deus nos dê graça, queridos irmãos. Eu espero que essa palavra nessa noite, ela sirva de consolo, conforto e de profunda inquietação para a sua vida. Porque é óbvio que a pergunta que você vai estar fazendo agora é essa: eu sou? Eu faço parte? Eu quero que você faça essa pergunta, não faz mal. Mesmo que você tenha 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, não faz mal você fazer essa pergunta. Será que de fato eu faço parte do povo de Deus? Como é que eu sei? Você já tem a resposta número 1 hoje. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Examine sua vida. É a vida de um eleito? É a vida de alguém amado por Deus? Alguém que foi chamado para ser filho de Deus? E nessa noite, tome a decisão de dizer: Deus, eu quero viver de maneira digna do teu chamado e da tua vocação. E talvez haja alguém aqui essa noite dizendo: eu tenho certeza de que eu não sou, mas eu quero ser. E se eu não for eleito? E se eu não for predestinado? Será que Deus vai me aceitar? Querido, só o fato de você dizer eu quero, já é Deus na sua consciência, já é Deus falando ao seu coração: venha, venha, creia nele, lance-se aos pés dele, abrace-se a Jesus pela fé e diga: Senhor, me aceita, miserável pecador. Vocês notam como é errado esse evangelismo lá fora, que diz assim: vinha de uma cidade aí para Goiânia de carro, e eu vi uma placa assim: dê uma chance a Jesus. Jesus não precisa de chance, é você que precisa. Porque às vezes o pessoal faz esse apelo, né? Aceita Jesus, dê uma chance a Jesus. Jesus está esperando, está batendo a porta. Não vou. Jesus está esperando, coitadinho, morreu na cruz pelos seus pecados. Venha a Jesus. Não quero. Não, querido, não é assim não. É o contrário. Você que tem que chegar a Ele e dizer: tenha misericórdia de mim, pecador. Há esperança para mim. Posso escapar da condenação do inferno. O Senhor terá misericórdia de mim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
invocai-o enquanto está perto. Então, se no seu coração você tem desejo e diz, eu quero, isso já é prova da eleição, já é prova do chamado de Deus, porque aqueles que Deus não elegeu e não predestinou, esses nunca vão querer, nunca vão se interessar, não estão nem aí, querem viver a vida no mundo, e serão castigados por isso. Mas nessa noite, esse Deus gracioso e perdoador nos chama, que nós ouçamos o seu chamado. Amém?